tudo bem? Vamos iniciar então o nosso estudo da unidade 5. Nessa unidade, nós vamos trabalhar com 4 aulas. A primeira delas é o Gerenciando Procedures e Functions, uma aula extremamente importante. Aqui nós vamos falar dos objetos internos do Oracle que nós usamos para administrar as procedures e functions. Uma das principais delas é a User Objects. Então eu vou explicar esse objeto, analisar os seus status. Vou falar também sobre a User Source, né, onde nós vamos visualizar o código-fonte de um determinado objeto. Vou falar também sobre a User Errors, onde nós vamos analisar os erros que acontecem nesses determinados objetos. Muito interessante essa nossa primeira aula. A nossa segunda aula, nós vamos falar sobre as dependências. Então, eu vou mostrar via comandos SQL como saber quais são os objetos dependentes de uma tabela, por exemplo. E o que implica essa dependência, né? Quando há uma alteração de uma estrutura de uma tabela, por exemplo, o que acontece com os objetos que são dependentes dessa tabela? Tá? Nós temos problemas sérios que acontecem aí e eu vou frisar bastante com vocês aqui nessa segunda aula. Na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre os pacotes, né? As packages. Então eu vou explicar para vocês o conceito, como que nós trabalhamos com package, a diferenciação de packages públicos, objetos dentro de um package público e objetos dentro de um package privado. Tá? Então vamos fazer a execução de objetos dentro desse package e fazer a sua análise. Né? Quais as vantagens que eu tenho de se trabalhar com o package, né? Por que nós usamos um package no nosso dia a dia de programação? Extremamente interessante esse assunto para nós. E vamos finalizar nossa unidade com as triggers, né? Então eu vou explicar para vocês o que é um gatilho de banco de dados. Quando que a trigger é disparada? Qual o momento do seu disparo? Se é before, se é after, né? Quais os eventos que provocam o disparo de uma trigger, tá? E o tipo dela, se é uma trigger de linha ou se é uma trigger de comando. E a ideia aqui é construir um exemplo prático para vocês de uma trigger de auditoria, né? Então eu tenho uma tabela de empregados e eu preciso saber quem são os usuários que estão movimentando informações nessa tabela. Criar uma trigger de log, né? Uma tabelinha de log, onde eu vou saber quem foi que incluiu um registro na EMP, quem foi que alterou um registro na tabela de empregados, e se alterou de qual valor para qual valor. Então eu tenho uma rastreabilidade do meu funcionário. Tá? Como também eu vou precisar saber quem deletou um determinado registro lá naquela minha tabela de empregados. Então fica tudo muito simples de se trabalhar e guardar essas informações de logs de um determinado objeto. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.